Por que que os nossos pavimentos não duram? Olá pessoal, bem-vindos ao Além da Inércia. Antes da gente começar, queria te convidar aqui a inscrever no nosso canal para receber as notificações, receber nossos próximos vídeos. Eu estou tentando aí postar um vídeo por semana para a gente movimentar aqui o nosso canal, apresentar conceitos de pavimentação, de engenharia de transportes, indicação de livros, todo o conteúdo aqui importante para a gente crescer um pouco mais a nossa área de engenharia de transportes e pavimentação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar. E também gostaria de lembrar você aqui, antes da gente começar esse vídeo, de que as inscrições para o meu curso de Dimensionamento de Pavimentos 2.0 começam agora no dia 1 de março. Essa é a turma 9 do nosso curso, então se você quer aprender um pouco mais a dimensionar pavimentos rodoviários, ferroviários, aeroportuários, se você tem interesse também de aprender um pouco mais sobre mecânica dos pavimentos, sobre confiabilidade de pavimento, sobre viscoelasticidade, esses são vários conteúdos que a gente discute lá no nosso curso, então eu te convido a iniciar o curso com a gente aqui na turma 9 no dia 1/3. Se você ainda não está na nossa lista de e-mail também, na descrição eu vou deixar aqui um link para você colocar o seu e-mail e aí você recebe então as notificações aqui tanto dos nossos vídeos, quanto também vai receber as informações do curso Dimensionamento de Pavimentos 2.0. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto, que é o porquê que os nossos pavimentos eles não duram, né? Ou o que acontece que acabam surgindo defeitos nos nossos pavimentos e a gente, por mais que a gente dimensione, que a gente faça várias coisas, esses defeitos muitas vezes acabam aparecendo ali, né? E esse é um tema, eu fui convidado para uma entrevista recente na TV Brasil, onde o tema foi justamente essa questão, dando um panorama do porquê que o Brasil é considerado como um dos piores em questão de pavimentação. Bom, esse é um tema que me interessa muito, até porque esse é um dos motivos, na verdade, do porquê eu comecei a querer atuar com pavimentação. Eu comecei a estudar pavimentação, eu estava no 6º, 7º semestre, e aí eu comecei a perceber de que o que eu aprendi ali num livro, lendo um livro de pavimentação, era muito simples. Só que quando eu ia para uma rua, o pavimento estava todo trincado. Então eu comecei a pensar, o que acontece, né? Por que o livro me apresenta de uma forma simples, só que quando eu vou para a rua o pavimento está trincado? O que está acontecendo aqui nesse meio, né, entre ali a questão teórica e a questão de situação real, de que não está sendo contada e por que esses pavimentos estão ficando assim tão deteriorados? Então eu queria comentar nesse vídeo com vocês sobre 3 aspectos que para mim acabam influenciando muito o desempenho dos pavimentos e talvez seja o motivo do porquê aqui no Brasil nós temos pavimentos tão trincados. Bom, de forma geral, esses 3 aspectos para mim são questão de projeto, execução e manutenção. Vou começar a detalhar cada um deles, então começando aqui pela questão de projeto, eu digo aqui questão de projeto, mas entenda-se aqui também como todos os procedimentos que nós utilizamos para realizar um processo de dimensionamento dos pavimentos, né? Então, quando nós pegamos as normas que muitas vezes são utilizadas para esses processos, né, para dimensionar, para fazer verificações mecanísticas, toda essa questão que envolve ali o projeto de pavimentação, muitas vezes ela acaba sendo antiga, né? São normas antigas, são procedimentos antigos ou muitas vezes são procedimentos que não estão atualizados, calibrados para nós aqui, para nossa condição regional, local, climática aqui do Brasil. E isso impacta muito, né? Se eu tenho um procedimento que não está calibrado aqui para a nossa região, isso acaba tendo também uma redução no seu desempenho. Então, um pavimento, quando ele é verificado mecanisticamente com uma equação de fora, se essa equação não estiver calibrada para nós, o desempenho ali medido, ele não é o mesmo, né? Uma análise estrutural de pavimentos verificada nos Estados Unidos ou verificada aqui, a mecânica em si é a mesma, mas a questão climática, regional ali, isso muda completamente o desempenho. Então nós precisamos calibrar os nossos modelos para a nossa condição aqui. Isso é muito importante para que a gente tenha pavimentos melhores. A questão também de uma ausência, muitas vezes, de confiabilidade, uma ausência de procedimentos que pensem em probabilidade de uma estrutura falhar, isso também impacta no desempenho dos nossos pavimentos. Então, quando a gente olha, por exemplo, um método usado nos Estados Unidos, né, por exemplo, o MPDG ou o método da AASHTO de 93,
Esses métodos, eles têm ali um critério de confiabilidade associado, ou seja, eu projeto uma estrutura, né, para uma certa característica, só que dentro dessas características, dentro desse projeto, existem incertezas. Então eu não tenho certeza se o tráfego é exatamente aquele que eu estou colocando, né? Existe uma variação desse tráfego ao longo do tempo. Quando eu utilizo um valor ali de módulo de resiliência, esse módulo não é exatamente aquele, ele vai sofrer variações. E todas essas variações, todas essas variáveis vão impactar no desempenho que o nosso pavimento vai ter e que deveriam ser associados, deveriam estar embutidos ali num procedimento de dimensionamento, né? Então, esses métodos, né, ASHTO 93, MPDG, todos eles acabam levando isso em consideração. E os procedimentos que nós utilizamos aqui no Brasil até este momento não levam isso. Então nós projetamos pavimentos pensando ali em condições médias, só que essas condições médias não resultam em alta confiabilidade, resultam numa confiabilidade de 50%, onde uma coisa pode dar certo ou pode não dar certo, né? E pela experiência que nós vemos, né, com vários casos aí dando problemas, aparecendo trincas antes do que deveriam, nós percebemos que essas variáveis acabam impactando realmente no desempenho dessas estruturas. É bom ressaltar aqui que recente agora, final de 2023, o DR de São Paulo disponibilizou uma nova instrução de projeto onde o critério de confiabilidade ele é inserido ali no método de dimensionamento. Então isso vai proporcionar para nós uma segurança maior de que nossos pavimentos vão ter uma qualidade, vão ter ali um desempenho superior ao que tinham antes, e isso também vai proporcionar segurança também para o usuário, porque ele vai estar utilizando pavimentos que têm um desempenho melhor, que não vão falhar tão precocemente, que não vão aparecer defeitos tão rapidamente. Então são questões de projeto que impactam ali, que vão, né, influenciam o comportamento da estrutura e que podem, caso não sejam levados em consideração, resultar ali em mais defeitos aparecendo. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar é a questão de execução dos pavimentos, né? Não adianta você ter um bom projeto, você ter um bom dimensionamento, um pavimento que, teoricamente, ali na análise, ele é muito confiável, se a execução não vai ser compatível, se a execução não vai seguir ali os métodos, os procedimentos mais adequados, ou, novamente, voltando à questão de norma, as normas não estão atualizadas, não estão ali com o que é mais novo quando a gente fala aqui em tecnologia. Então, o modo como nós executamos pavimentos aqui no Brasil, separando faixa por faixa, esse é o método mais comum que nós acabamos encontrando ali, seja em áreas urbanas ou em rodovias. Na minha opinião, para quem me acompanha no LinkedIn sabe essa minha opinião, de que isso impacta o desempenho que você tem no pavimento. Porque essas juntas, né, de uma faixa para outra, essa separação de uma faixa para outra que tem ali no processo de execução, isso vai criar um ponto falho que vai trincar rapidamente, vai surgir uma trinca longitudinal que permite com que a água possa infiltrar e deteriorar ainda mais a estrutura, caso, obviamente, ela não seja selada rapidamente. Agora, em grandes rodovias, né, grandes concessões, quando isso trinca, eles rapidamente fazem a selagem. Agora, e em trechos urbanos? Em trechos urbanos isso não acontece. Então, se não vai acontecer isso em trechos urbanos, a água vai infiltrar, vai deteriorar e isso vai prejudicar o comportamento dos nossos pavimentos, vai fazer com que surjam defeitos rapidamente. É por isso que muitas vezes a gente vê ali pavimentos com 3, 4 meses que foram executados e já apresentam vários defeitos. Eu vou deixar algumas fotos aqui do que eu estou dizendo com relação à separação das juntas, do que eu estou dizendo com relação a defeitos que vão surgir, porque esse procedimento de execução acaba condenando a nossa estrutura de pavimento e surgem ali vários tipos de defeitos. E o último aspecto que eu gostaria de comentar é a questão de manutenção dos pavimentos, né? Então, não adianta eu ter um bom projeto, não adianta eu ter uma boa execução se eu não faço um sistema de gerência dos meus pavimentos. Ou seja, eu projeto a estrutura, eu executo bem essa estrutura e depois eu acompanho essa estrutura para saber o desempenho que ela vai ter ao longo do tempo e nesses várias medições que eu vou fazer ao longo do tempo, eu conseguir verificar o momento mais oportuno de fazer uma manutenção. Seja uma manutenção preventiva, seja uma manutenção corretiva, tudo isso pensando no desempenho dessa estrutura ao longo do tempo. Manter esse pavimento, porque se eu mantenho ele, o que eu preciso investir de dinheiro de correção é muito menor do que esperar vários e vários anos e depois ter que fazer uma correção
grande, né? Então, a questão de manutenção, ela também é muito importante e, infelizmente, nós não vemos isso sendo aplicado, principalmente em trechos urbanos, né? O que nós acabamos vendo são pavimentos que são executados, abandonados e depois eles são corrigidos. Ou seja, eu tenho ali uma lacuna, eu tenho ali um tempo que percorre entre a execução e a reconstrução, ou a execução e o reparo, que não foi medido e que isso vai prejudicar o desempenho e também o bolso, porque custa caro pavimentação. Então, se eu tivesse esse controle, se eu tivesse essa análise ao longo do tempo, os pavimentos com certeza seriam melhores. Bom, pessoal, nesse vídeo eu queria comentar com vocês sobre esses 3 aspectos. Eu gostaria muito da sua colaboração aqui também nesse vídeo. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha, por que os pavimentos, na sua opinião, não duram, o que a gente poderia fazer para melhorar, né, o desempenho dos nossos pavimentos. Se você concorda comigo também, deixa aqui. Se você discorda também do que eu estou falando, deixa aqui nos comentários para a gente criar ali um ambiente para debater um pouco mais sobre esses assuntos. Lembrando vocês também, dia 1/3 começam as inscrições para o dimensionamento de pavimentos 2.0. Se você quer aprender a dimensionar pavimentos rodoviários, ferroviários, aeroportuários, análise de confiabilidade, viscoelasticidade, vários aspectos para análise mecânica dos pavimentos, você pode ter acesso no meu curso Dimensionamento de Pavimentos 2.0. Então, dia 1/3 começam as inscrições. Prepare-se aí para começar a estudar pavimentação com a gente. Por hoje é só. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais.